Bom dia a todos. Senhores e senhoras presentes a esta sessão extraordinária designada para a oitiva das testemunhas arroladas nesta comissão especial de inquérito, que tem por objetivo apurar a precariedade e a regularidade dos serviços prestados pela empresa Gilmar Barros da Silva Saúde e Diagnóstico. Esclareço aos testemunhas aqui presentes que os senhores estão diante de uma comissão especial de inquérito e que deverá dizer a verdade, sobre palavra de honra, sobre o que souber e o que lhe for perguntado. De acordo com o artigo 342 do Código Penal Brasileiro, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade é crime punível com pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa. Neste sentido, informo aos senhores que não há a possibilidade de omissão ou recusa da prestação de qualquer informação requerida por esta comissão sob pena de crime de desobediência e desacato. Ressalto que esta comissão especial de inquérito é sabedora que todos os indivíduos têm o direito a não autoincriminação, isto é, o direito de não terem que falar ou produzir outras provas que os incriminem. É oportuno frisar que a elucidação dos fatos aqui apurados será corroborados por outros meios de provas legalmente constituídos a esta comissão. Não tem poder de interferência na relação contratual com o município, mas sim o dever de apurar os fatos e, ao final, relatar tudo o que foi apurado e remeter aos órgãos competentes. Somos representantes eleitos pelo voto popular e a independência dos poderes deve ser preservada. Finalmente, esclareço que esta comissão especial de inquérito está amparada nos ditantes do artigo 58, parágrafo 3 da Constituição Federal, artigo 24, inciso 15, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 77 do Regimento Interno desta Casa de Leis, ou seja, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Em continuação, peço para que o senhor, o doutor Paulo César da Silva, procurador-chefe desta Casa de Leis, proceda as perguntas dos membros desta comissão a todas as testemunhas. Bom dia a todos. Antes de dar início às perguntas, quero aqui parabenizar todos os advogados pelo seu dia, o nosso dia, sabendo que é uma atividade árdua, Nós primeiro defendemos o problema dos nossos clientes, esquecendo às vezes até o nosso. Então eu quero parabenizar aí os colegas presentes, Aproveite bastante o seu dia e sejam felizes na defesa dos seus clientes. Bem, como o presidente falou, a Comissão Especial de Inquérito só tem o poder de apurar. Aqui nós não temos poder de condenar, portanto, não fazemos julgamentos. E como tal, todos aqui devem responder as perguntas que forem feitas, para que nós possamos, ao final, fazer um relatório condizente com tudo que foi apurado e daí dar um encaminhamento aos órgãos competentes para que tomem suas providências. Então, solicito a todos que serão ouvidos e serão tratados como depoente. Quando eu falar depoente, é porque eu estou fazendo a pergunta a quem está de conta, bom? Para ficar bem esclarecido, porque às vezes a pessoa pode não entender. Então, depoente são vocês. Quem tiver com seus advogados, nós temos aqui 2 cadeiras, para os novos colegas que quiserem assistir ao lado do seu cliente, visando assim e cumprindo o princípio da ampla defesa contraditória, uma coisa que todos têm direito, e é um dever constitucional dessa Casa de Leis, dar esse direito a vocês. Então, nós vamos dar isso. Eu vou chamar aqui a doutora Leite Aparecida Gomes. Bom dia, doutora Leite.
Doutora Lídia, só pode ligar. Pode auxiliar ali, ó. Doutora Lídia, a senhora nos ouve bem? Sim. Vamos lá. Então vamos começar as perguntas. Doutora Lídia, a senhora poderia informar qual o seu nome completo da sua formação profissional? Leite Aparecida Gomes, sou médica. Qual a especialidade da doutora? Ginecologia e obstetrícia. Há quanto tempo desempenha suas funções no município de Guapimirim? Bom, eu me formei em dezembro de 85, no ano seguinte, vai fazer 40 anos que eu já venho a Guapi. E há quanto tempo a depoente exerce suas funções no Centro de Especialidade João Arruda? Bom, pela primeira vez foi Sérgio Mauro que me contratou e eu passei no concurso, aí entre desistir de trabalhar em Guapi e trabalhar, agora eu acho que tem mais ou menos 5 anos. Vamos lá, doutora Leide. Doutora Leide, eu vou passar um fato aqui à doutora, a senhora pode falar com calma, pausadamente, que é um fato predominante para nós aqui, para a constatação do que é o objeto desta comissão. Consta aqui nos autos dessa comissão, as folhas 43 e 44, resultado dos exames da paciente Érica Santos da Silva, onde existem 2 resultados laboratoriais onde consta material útil, sendo que no resultado das folhas 43 consta policistite crônica litiásica, e no segundo, das folhas 44, consta cericite crônica leve. Esta comissão especial de inquérito em consulta constatou que policistite crônica litiásica se trata de uma inflamação crônica da vesícula biliar, causada por cálculos biliares, pedras caracterizadas por crises recorrentes de dor, cólicas biliares, enquanto que cervicite crônica leve é uma inflamação persistente do colo útero, que pode ser causada por infecções de longa duração ou irritações não infecciosas, como produtos químicos ou traumas. Dentro da divergência, eu pergunto à doutora, qual desses 2 resultados está correto? Bom, como sendo ginecologista, o procedimento que eu fiz foi a retirada do colo do útero, onde foi visualizada a cervicite crônica. A corelitíase foi a retirada da vesícula, então são 2 materiais diferentes, um não tem nada a ver com o outro, entendeu? Provavelmente teve uma troca na digitação da paciente, acredito eu, porque um não tem nada a ver com o outro. Então, o exame que correto, que no caso a doutora está nos informando, seria o de cervicite crônica. Ok. Diante desse fato, esses 2 exames, resultados saíram no mesmo dia 21 de setembro de 2024. Então, diante desse fato, o doutor submeteu a sua paciente a novos exames? Não, a cervicite crônica só requer o tratamento clínico, citologia semestral durante 2 anos, para ver se ela vai evoluir para uma displasia acentuada, um câncer. Não tem nada, não precisaria fazer outro procedimento cirúrgico. Doutora, na ocorrência de um resultado laboratorial, um diagnóstico errado, como esse citado, pode induzir ou induz o médico a erro ao ponto de influenciar no acompanhamento do paciente? Como são 2 órgãos diferentes, se você estivesse falando que eu fiz uma conização onde uma cervicite crônica teria dado o diagnóstico de um câncer no colo do útero, que é o mesmo, que é a mesma peça, aí sim iria interferir. Como são 2 órgãos diferentes, ficou provado que realmente isso aí tem um erro que não deve acontecer, lógico.
Estas alterações de diagnóstico laboratoriais inconsistentes realizadas pela empresa aqui investigada, observado pela depoente, já ocorreram em datas anteriores, já teve outros casos de erros de diagnóstico que a doutora constatou? Sem ser esses citados, já houve alguns outros? Bom, não adianta a gente falar, a gente tem que provar, né? Então, aí teria que ter realmente a peça e o isto patológico referente. Já teve erros discretos, como uma cervicite, a mesma coisa, cervicite, mas que não iria dar dano no tratamento, na continuidade do tratamento em si. Por exemplo, houveram erros também laboratoriais, não histopatológico, porque o histopatológico é mais específico. Você retira a peça e você vai estudar aquela peça. Então, uma vesícula não tem nada a ver com o colo do útero. Então, são duas coisas muito diferentes. Não sei se entendeu. Não, dá para entender sim. Quais os tipos de erros mais frequentes nos resultados laboratoriais fornecidos pelo investigado, observado pela depoente dentro de sua área de atuação? Teve alguns outros erros que a doutora diagnosticou, verificou aqui? Acho que essa pergunta até a doutora acabou de responder, né? Seria mais uma citologia também acontece bastante em rim. Esses erros diagnosticados, quais os impactos que eles causam na saúde dos pacientes? A falta da credibilidade do laboratório que realizou, né? Porque você não pode tirar um colo do útero e dar o resultado de uma policistite. Duas coisas que não tem nada a ver. Tá? Ou não foi feito, ou foi digitado errado, não foi visualizado, não sei. Aí teria que averiguar. Qual a avaliação que a senhora daria com relação ao serviço técnico profissional apresentado por esse laboratório hoje investigado? Satisfatório ou insatisfatório? Insatisfatório. Você não pode retirar um colo do útero. Imagina o senhor fazendo uma cirurgia de vesícula e dando um diagnóstico de cervicite. Você não vai acreditar que aquele diagnóstico é real, uma vez que ele é totalmente errado. Doutor, obrigado. Por fim, as perguntas necessárias já foram feitas e foram muito bem respondidas, mas a senhora deseja acrescentar algumas informações que podem colaborar com a conclusão desses fatos aqui apurados? Tem mais alguma coisa que a doutora possa nos informar que não foi perguntado? A senhora quer informar alguma coisa ou a senhora se dá para satisfeito? Bom, eu acho que tem que ser reavaliado esse laboratório, como se diz, fazer uma sindicância aonde é realizado esses procedimentos e como eles são feitos. Isso não seria por mim, seria pela ordem realmente mais burocrática da situação. Eu acho que tem que ser revisado, sim. Ok, muito obrigado. Tá? A senhora está dispensada, agradeço por colaborar com essa comissão. Doutor, aqui as perguntas são feitas pela comissão. A comissão vai ser convocada, doutor. Só pode considerar então que depois o sentido que eu faço. Doutor, quando o senhor for perguntado, o senhor pode acrescentar. Depois a pergunta só feita pela CEI, não pelo senhor. Vamos ver. O senhor vai ter oportunidade de falar. O senhor acrescenta. Chamo para depor a nutricionista Monize Martins Pereira. Bom dia, doutora Muniz. Bom Tudo bem? dia. Me ouve bem? Sim. Eu até falei
fala formação profissional, mas eu já tinha feito a sua formação. Mas qual o seu nome completo e a sua formação profissional, só para a gente deixar gravado? Monize de Marins Ferreira, formação nutricionista. Onde a doutora presta seus serviços e qual unidade de saúde no nosso município? Posto João Arruda, posto de saúde João Arruda. Nesses autos, teve um fato ocorrido no qual a doutora relatou pedindo uma reanálise da paciente Sara Cristina Santos da Silva. A senhora se recorda? Sim. Então, a qual possui um quadro de obesidade mórbida e o resultado do exame de sangue referente à hemoglobina glicada foi de 2,4%, 23 mgdl, afirmando que o resultado não condizia com o estado de saúde atual da paciente. Diante desse fato, eu faço a seguinte pergunta: a doutora ainda lembra desse fato? Lembro. Poderia escrever dentro dos parâmetros técnicos por que o referido resultado que posta na folha 73 não condizia com o estado de saúde da paciente Sara? Então, a paciente teve esse resultado, esse percentual baixo e deu uma média baixa de glicemia. Então, ela foi até a unidade andando. Então, uma paciente nesse estado, com esse valor de glicemia, ela não poderia, ela não ia ter capacidade de se locomover até uma unidade de saúde. Então, ela estaria no hospital tendo que usar até um soro glicosado. Então, ela não estaria ali naquele momento. Esse resultado, ela influenciou ou poderia influenciar de forma negativa na elaboração da dieta a ser recomendada ao paciente? Sim. Este exame ele foi colhido em 3 de janeiro de 2024. Sabe informar se mesmo antes desta data, erros de diagnósticos como esse já vinham ocorrendo? Sim, mas relatado, assim, oficialmente que eu relatei, então. Como persistiu esses erros, eu comuniquei a minha chefe. É frequente a ocorrência de erros de diagnóstico de pacientes de exame colhido pela empresa investigada? Sim. Estes erros de diagnóstico foram comunicados à empresa investigada e à Secretaria de Saúde? Sim. A depoente deseja acrescentar alguma informação que eu posso colaborar com o que está sendo apurado nessa comissão especial de inquérito? Alguma coisa que não foi perguntada, só queria acrescentar? Eu já até falei, são esses fatos ocorridos, né? Continuou a ocorrer e põe em risco a vida do paciente, né? Até assim, o nutricionista, ele orienta a dieta, mas assim, no momento que ele vê um exame de sangue com um dado que precisa de um outro profissional, ele faz um encaminhamento muitas vezes. Então, com um dado errado, a gente faz um encaminhamento também assim, a necessidade ou com a necessidade, né? Ok, obrigado, tá? Nada. Para expressar. Chamo para depor a senhora Roberta Vieira Ferreira. Bom dia, senhora Roberta. Antes, embora já falei seu nome, mas só poderia informar seu nome completo e sua função profissional. Roberta Vieira Ferreira, sou diretora administrativa do Centro de Especialidade de João. Está sendo bem, seu nome? Está ligado, não? Está. Tá. Há quanto tempo a depoente desempenha suas funções no município de Coapimirim? No Centro de Especialidade de João há 4 anos e eu era funcionária pública da Câmara ao total 10 anos. Tá, então nós já respondemos a terceira pergunta. 4 anos, né? Isso. João Arruda. Consta desses autos no memorando, no 62 de 2024, onde registra que estavam ocorrendo expressivas queixas
sobre a operação dos exames de âmbito laboratorial fornecidos pela empresa aqui investigada. Pergunta: essas divergências de resultados laboratoriais foram passados para depoentes? Sim. Quais os procedimentos foram adotados pela senhora? Melhores exames da Câmara Superiores. Nesse momento, ainda há reclamações de diagnóstico de divergência de resultados dos exames laboratoriais fornecidos pela investigada? Sim. Inclusive, na semana passada, a doutora Gisele levou um resultado muito alterado. Eu vi aqui nos autos, a senhora inclusive trouxe no dia 7 de agosto, confirma? Sim. Na verdade, de uma hemoglobina aplicada, que deu resultado 5 pontos alguma coisa, e ela acompanhava o paciente, e ela sabia que aquele resultado era errado. Ela pediu para o paciente para poder fazer em um outro laboratório, e deu 9 pontos alguma coisa. O paciente praticamente depende de insulina. Isso faz parte dessa pergunta que eu vou fazer agora. Nos casos em que o médico constata erro no resultado dos exames laboratoriais, é solicitado ao paciente a realização de novos exames em outros laboratórios? Sim. A médica que acompanha o paciente sabe que precisa passar um medicamento, quer fazer um tratamento mais concreto, e pede ao paciente que muitas das vezes não tem dinheiro para poder pagar, se impensa e faz um laboratório. No caso, então, quem custeia esses novos exames? O próprio paciente. Dentro das perguntas, na questão de diretoria, nós estamos dando satisfeitos, mas só quer acrescentar mais algumas informações que possam colaborar com essa investigação que está sendo feita, no qual não foi perguntada à senhora aqui até o momento? A senhora se dá satisfeita? Sim. Então, eu agradeço aqui a presença, tá? Muito obrigado por dispensar. Chamo para prestar o depoimento o senhor Gilmar Barros da Silva. Senhor Gilmar, o senhor tem direito a acompanhar os seus advogados, se eles quiserem. Senhor Gilmar, o senhor está acompanhado de 2 advogados, né? Acho que um até está bom, mas 2 já é para defender bem o senhor. Eu espero que os advogados realizem o seu acompanhamento do seu cliente com tranquilidade. Não precisa querer fazer perguntas logo de imediato, as perguntas que quem faz somos nós, mas considerando o princípio da ampla defesa e contraditório, nós vamos dar oportunidade, caso seja necessário para os doutores, porque o direito é constitucional da ampla defesa e contraditório. E nós não estamos aqui para violar a Constituição, e sim fazer que ela seja cumprida. As perguntas vão ser feitas ao seu cliente. E eu acredito, com as diversas vezes que os doutores já vieram aqui, eu acredito que ele deve estar muito bem orientado. Então, eu peço que não atropele os procedimentos para que a gente não fique aqui o dia todo ou comece a ter uma discussão, então as coisas que talvez possa animar os ânimos se esquentarem sem necessidade. Ok, doutores? Então, conto com a colaboração dos senhores também. Senhor Gilmar, então vamos lá. Qual o seu nome completo e a sua função profissional? Meu nome é Gilmar Barros da Silva. O senhor pode tirar ele e fala próximo que fica mais fácil. Meu nome é João. O microfone. E se os advogados quiserem aparelhar mais para o próximo do seu cliente, pode ir. Pode tirar.
Aumenta um pouquinho. Eu sou Gilmar Barros da Silva, sou farmacêutico bioquímico, sou funcionário da Prefeitura Municipal do Estado do Rio de Janeiro, sou funcionário da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, especialista em análises clínicas, especialista em citopatologia, membro da Sociedade Brasileira de Histologia Clínica, membro da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Tenho uma experiência de praticamente 30 anos na área de laboratório. Há quanto tempo a sua empresa presta serviço ao município de Guapimirim? Desde 2023, na verdade. Quais os municípios que a sua empresa presta serviço além de Guapimirim? Nós já fomos prestadores de serviço ao município de Magé, ao município de Armação dos Búzios, ao município de São Gonçalo, ao município de Itaboraí, e o laboratório como um todo é prestador de serviço para vários profissionais. Onde fica a sede da empresa? Nós temos uma filial, porque o contrato é no município de Guapi, então nós temos uma filial no município de Guapimirim e temos a nossa matriz no município de Magé. Onde são colhidos materiais para a realização dos exames laboratoriais? Onde são colhidos? A coleta dos exames é feita em todo o município de Guapimirim. Nós atendemos toda a rede municipal de serviço. A nossa licitação contemplou dois tipos de serviço: um serviço emergencial e um serviço ambulatorial. O serviço emergencial é prestado de pronto atendimento dentro do Hospital Municipal José Raimundo de Melo. E nós atendemos todo o serviço de saúde, programas de DSTA, os postos de saúde, e o próprio Centro de Especialidade de João Rui. Então, as coletas são realizadas nos postos e no Hospital Municipal. E o resultado dos exames, onde eles são feitos? Os resultados emergenciais são realizados no hospital, processados lá e liberados. Os exames ambulatoriais, eles são processados no município e são transportados à nossa matriz para a realização. A sua empresa ela possui convênio com outros laboratórios? Sim. A área de laboratório, assim como os serviços, a gente tem tanto a parte econômica quanto a parte técnica. Dentro da parte técnica existem exames muito especializados que a gente não realiza. O laboratório ele não tem nem capacidade, aporte financeiro para realizar. Tem exames que o custo-benefício a gente não tem como fazer. Então a gente terceiriza esses exames para laboratórios de apoio, e isso está em contrato, a gente pode fazer isso, que a gente faz serviços especializados, mas a grande rotina, a parte mais, vamos dizer, simples, a gente realiza. Então a gente tem laboratórios de apoio, como todo mundo tem. E como esse procedimento? A sua empresa, ela colhe o material e envia para esses laboratórios? Exatamente. Consta nos autos resultados de exames laboratoriais assinados pelo depoente. Neste caso, é o depoente que analisa e conclui o resultado dos exames laboratoriais dos pacientes do município de Guapimirim? Vou dar um exemplo para o senhor. A médica ela atende pacientes em todos os procedimentos? Não. Ela atende pacientes e passa uma injeção. Quem aplica a injeção é a enfermeira, um profissional habilitado. O laboratório ele tem um corpo técnico administrativo, tem um corpo técnico que executa os procedimentos, que organiza ele, que são os profissionais de nível superior, e tem os profissionais técnicos que ajudam na realização dos exames. Agora, desde a entrada do material do exame até a realização e liberação do exame, isso é acompanhado por um profissional de nível superior responsável pelos laudos. Eu e o Dr. Jorge Barros da Silva somos dois desses profissionais. O laboratório possui um sistema de controle de qualidade que garante a confiabilidade dos resultados? Sim, nós possuímos dois tipos de controle. Um controle interno, que é feito pelo próprio laboratório, e um controle externo, que é feito por um laboratório que faz a acreditação e a avaliação desses resultados. E esse controle de qualidade, ele é determinado, ele
segue uma regra que tem imposto pela Sociedade Brasileira de Patologia de Análises Clínicas, né? E a gente trabalha dentro das duas práticas de laboratórios clínicos. Eu acredito que sejam muitos, mas o senhor pode citar algum desses sistemas utilizados? Por exemplo, a coleta de todo o nosso material, ele é feito com material totalmente estéril, de uso único, né? Os sangues, o material colhido, por exemplo, sangue para realização como da hemoglobina glicada, da glicose, eles são feitos em tubos primários com gel para que não ocorra, né, perda de reprodutividade do material. Nós seguimos POPs, né, que são procedimentos operacionais padrões para a realização dos exames, e entre várias outras situações. Todo o nosso pessoal recebe treinamento, orientação e supervisão constante. Uma outra coisa que certifica a qualidade dos nossos exames é que nós somos fiscalizados pelas entidades públicas, né? Nós somos monitorados, na verdade, fiscalizados pelo Conselho Regional de Farmácia, pelo Conselho Regional de Biologia. Como a gente está dentro de um hospital, nós somos fiscalizados pela Secretaria Estadual de Saúde e nunca tivemos nenhuma intercorrência, nenhum agravo no nosso estrutura, nos nossos profissionais, na nossa documentação. Para deixar bem claro assim também, isso é fato. Nós somos o único laboratório que prestou serviço desde o início que o API virou município, que tem toda a sua documentação legal junto aos órgãos competentes desde o início do nosso atendimento e desde a criação do município de Guarulhos. O laboratório utiliza métodos de análise adequados para cada tipo de exame? Sim. O senhor chegou a comentar, mas eu não tinha feito a pergunta, eu vou fazer novamente. O laboratório possui sistemas de treinamento contínuo para os profissionais? Sim. O senhor pode observar que nós tivemos 3 depoimentos anteriores, no qual 10 advogados tentaram intervir, mas no momento oportuno se dá a palavra. Nesses casos, existem os exames laboratoriais divergentes. O senhor pode constatar, está nos autos também. Então, nesse caso, havendo essa divergência, quais são os procedimentos adotados pela sua empresa? Quando nós detectamos uma não conformidade, né, não conformidade dos exames, nós vamos repetindo esse material, inclusive dentro do processo, depois existe um caso assim, nós tínhamos o paciente que foi atendido, nós temos o histórico do paciente no nosso sistema de gestão, e eu percebi que tinha uns exames que o paciente vinha realizando e estava num tipo de valor. Fez um terceiro exame, aquele valor estava diferente, a gente enviou para um dos nossos laboratórios de apoio que confirmou lá o que nós tínhamos. Então, quando a gente vê alguma intercorrência, alguma não conformidade desse exame, dependendo, ele é repetido, ele é reavaliado, né? E se a gente confirmar o erro, se for uma coisa muito fora da curva, nós mandamos para um laboratório de apoio para a confirmação desse resultado, mesmo sendo um exame que a gente realiza. Todos os nossos procedimentos, né, por exemplo, os equipamentos utilizados, todos eles, todo dia é feita uma checagem para que esse equipamento está com os controles em dia, se não batemos os resultados. É feita toda uma checagem antes da realização dos exames e depois é feita a análise dos resultados. Tendo alguma incompatibilidade, esse exame é repetido, se a incompatibilidade for persistente, esse exame, dependendo do caso, se for caso crítico, alguma outra situação, ele é encaminhado para um laboratório de apoio para a confirmação do laudo. Perfeito. Então, vou voltar aqui quando eu perguntei à doutora Leide que esta comissão não entende que seria um erro gravíssimo, no qual a própria doutora Leide ratificou aqui no depoimento. Existem 2 resultados da mesma empresa investigada, saúde e diagnóstico. Um desses laudos está sendo assinado pelo senhor Ariovaldo Rocha Filho. Esse doutor Ariovaldo, eu constatei que é de um laboratório conveniado. E o outro é do próprio senhor Gilmar.
Eu queria que o senhor pudesse esclarecer como um erro desse tipo pode ocorrer e, a posterior, aqui para mim seria o próprio laboratório, né, mas eu vejo que é um laboratório conveniado. Como poderia haver essa divergência, que pelo visto aqui é bem evidenciado esse erro? O senhor poderia esclarecer como o senhor dá um laudo, o senhor Ariovaldo, que também é médico, dá outro laudo. O senhor poderia esclarecer essa divergência, que para nós aqui da comissão ela é muito importante que ela seja esclarecida, porque eu vejo que eu não sou médico, né? Sou advogado, mas a gente sabe que no dia a dia a gente vê toda hora aí, às vezes a pessoa entra com problema na perna esquerda, opera na direita, visível, opera útero e assim vai. Esses erros acabam às vezes até ocasionando a letalidade da pessoa, do paciente que está ali com um problema X e opera o errado. Então, eu só poderia esclarecer, dentro desse contexto aqui, o que poderia ter ocorrido nesse dia? Que o resultado é do mesmo dia, 11 de setembro de 2024. Doutor, eu costumo dizer que eu posso errar. Você é seu esmago? Sim. Só para o senhor se aproximar mais um pouco do microfone. Eu costumo dizer que todo mundo pode errar. Eu tenho isso na minha vida. O que eu não posso ser é negligente. Eu tenho isso comigo. Eu posso errar e eu assumo os erros. A doutora Leide, ela foi fantástica. Ela realmente, nesse caso, houve uma incompatibilidade moral. Eu quero que ocorra essa incompatibilidade. Como a própria doutora Leide falou, foi um erro material, não foi um erro no exame, foi um erro humano de digitação. Esse exame, se o doutor observar o campo A do exame, na parte de cima macroscópica, o que está descrito aí? Conclusão microscópica. Macroscópica. Na macroscópica. É micro. Sim, na macro, em cima. Está escrito que é um útero. É um útero. Então, o profissional que avaliou isso, que ele avaliou foi o doutor Oswaldo, que é um médico patologista, né? Muito conceituado, graças a Deus. Eu só trabalho com pessoas que eu conheço. São laboratórios muito grandes, por exemplo, o laboratório Sérgio Franco, outros, são laboratórios grandes, mas para eu firmar o contrato eu vou lá conhecer, eu sei com quem eu estou fazendo. Então nessa parte foi descrito que o exame de colo é um útero. Na parte B foi confirmado que novamente é um útero. Na parte B lá embaixo está confirmado que o exame é de um útero. Qualquer profissional de saúde, não estou questionando a doutora Leite, o erro ocorreu, a inconformidade ocorreu, um erro de digitação, mas não é o erro no exame. Qualquer profissional de saúde que olha o laudo, tem que isso está errado, claro que está errado. Tenho certeza absoluta que isso, como ela mesma falou, não causou mal nenhum ao paciente, ela fala, isso aqui está errado. Ele está errado. Mas foi um erro material. A gente não errou no exame. Na hora de digitar, existia tudo, Ctrl-C, Ctrl-V, infelizmente hoje existe isso. O paciente, o profissional que digitou esse laudo, ele digitou de uma forma errada. E o que aconteceu é que quando nós fomos notificados dessa inconformidade, o laudo foi retificado. É onde o senhor vê o laudo correto no segundo laudo. O segundo laudo é o laudo retificado a partir do momento que nós tomamos ciência de que houve essa não conformidade. E o laudo foi retificado e entregue novamente. Esse exame não somos nós que fazemos. O material uterino, como a doutora falou, é um material único. Então, quando é um material único, eu nem abro. Eu não posso mexer. Porque como é um exame que o médico patologista realiza, só ele tem, só o médico patologista tem o amparo legal e o direito e, como é que eu posso falar? A prerrogativa de realizar esse exame. Eu, como farmacêutico, eu não posso fazer um exame patológico. Não tenho autorização para isso. Então, repor esse material, nem mexo, como o centro cirúrgico me entrega, eu me entrego.
Então, assim, o exame foi realizado pelo doutor Arioval, que fez o exame corretamente, ocorreu o erro de digitação, e nós fomos notificados e foi corrigido. O laudo foi remitido. Como, né, dentro do processo, já foi esclarecido essa situação. Então, assim, e a gente nunca, doutor, nunca vai ser negligente, nunca. Isso eu tenho os meus 30 anos de profissão, eu nunca fui negligente. Os meus erros, vocês podem ter certeza absoluta que eu sempre vou bancar. Eu sempre vou bancar. Senhor Gilmar. Só esclarecendo também, só para constar. Nós, para o município, como a doutora Leite falou, nós não realizamos exames de citologia, isso é feito pelo Instituto Nacional do Câncer, tá? Então, somos nós que fazemos. Ok. Senhor Gilmar, como o senhor acabou de relatar, né, nós somos humanos e podemos errar. Nós, advogados, também erramos. Né? Isso é uma dádiva da vida, o erro. Mas eu vejo aqui nos autos, não existe só esse tipo de erro. Vamos supor, a doutora Muniz, que é nutricionista, ela relatou aqui muito bem, e nós nos interessamos em saber ao fundo, porque ela falou que da forma que a pessoa apareceu, aquele exame não poderia estar correto. Eu sou diabético, e eu sei que essa doença, no meu caso, qualquer erro é fatal. E eu vejo aqui, além desse relato da doutora Muniz, nutricionista, eu vejo diversos outros erros que são principalmente com relação à hemoglobina glicada, que é um fator para mim, que sou diabético, primordial para que o médico possa diagnosticar e dizer o que eu posso tomar, o que eu não posso. Tanto é que eu tomo muitos remédios e assim mesmo, né, não dá tanta vazão. Então, só poderia esclarecer que o senhor falou do útero. O útero é um órgão. Mas e esses erros da hemoglobina, principalmente, que são exames de sangue? Por que pode haver tanta divergência de um laboratório para o outro? O que acontece? Primeiro ponto, aquilo que a doutora Muniz falou, tem procedimento em parte, não tudo. Né? A avaliação que ela fez, né? Primeiro, o exame de hemoglobina glicada, de glicose, todo exame bioquímico, né? Ele depende muito de como esse material é processado, de como ele é transportado. Se você olhar no processo, todos os exames confitantes com os nossos são de um único laboratório de Guapimirim. Não estou questionando outro laboratório, estou dando exemplo. Aquilo que eu falei para vocês, que eu sei como eu trabalho, eu não posso questionar o trabalho dos outros. Será que sou eu que erro? Por que sou eu que erro? É porque eu estou no município, é claro, vocês estão me avaliando, eu acho assim, fantástico isso, tá? Mas será que sou eu que erro? O doutor Oswaldo errou, esse erro do histopatológico, na verdade não é, eu sou, como é que eu te chamo? Eu sou corresponsável. A responsabilidade é minha. Mas não fui eu que fiz o laudo histopatológico, eu não mexo naquilo. Mas eu sou responsável. Passou por mim. Agora, todos os outros anos foi eu que errei. Então, assim, vamos chamar também para explicar como ele trabalha. Eu não sei como ele trabalha. Eu sei como eu trabalho. O meu material é centrifugado aqui. É usado um tubo com gel separador para minimizar os danos de transporte. Né? Será que os danos do outro laboratório são feitos aqui? Eu não sei se a filial dele é aqui. Enfim, vamos falar da gente. A doutora Muniz falou que a paciente não chegaria andando lá. Então, a primeira não conformidade que ela citou é essa. Ela não interpretou corretamente o exame. Porque o exame de hemoglobina glicada, ele não é um exame do dia da paciente. Aquela glicose de 23 não é daquele dia. Não é daquele dia, gente. Ela não sabe disso. Posso falar? Doutor Muniz, assim que ele terminar, Ele está falando sobre a minha fala que ia... Eu não quis falar, doutor. Ela pode? Citou ela, depois a doutora vai falar. Sim. Então, assim, aquele exame é um exame de 3 meses atrás, a avaliação de 3 meses atrás da paciente.
Que é isso que a hemoglobina glicada faz. Ela avalia o estado seu diabético 3 meses atrás. 3 meses atrás. É isso que o exame determina. O que determina a glicemia do dia que o paciente não estaria andando é a glicemia do dia, que por infelicidade não foi solicitada nesse exame, nessa bateria de exames. Né? O que eu fiz, doutor? Para eu não ser negligente, eu fui no meu sistema de gestão, que eu tenho um sistema de gestão desde o momento que eu entrei. Então, todos os pacientes que foram atendidos, todos os exames realizados por aquele paciente, eu tenho o histórico dele dentro do meu sistema. Eu fui lá e puxei o histórico de todos os pacientes. Essa paciente, ela só tem esse exame e ela só tem um exame depois, em novembro. Olha, e não tem mais nenhum outro. Então eu não sei, eu não posso falar para vocês que o exame estava errado. Não sei se a paciente tomou remédio. Se eu tomar o remédio de manhã vai alterar. Eu não sei o que ela comeu. Ela fez o exame num dia após as festas de fim de ano. Eu não sei o que a paciente fez, eu sei o que eu fiz. A avaliação da doutora Moniz, ela fez, eu estou fazendo a minha. Eu estou falando que a interpretação que ela deu naquele momento ao exame não condiz com a realidade que ela falou. Porque o exame que foi feito não é daquele dia. E dentro daquele dia não tem um exame de glicemia. Está aqui, ó. Então eu botei aqui. Eu respondi tudo, doutor. Está tudo aqui. Botei os fatos técnicos do exame, enfim, fiz toda a avaliação. Ela fez a avaliação dela, que eu acho que nesse exame não foi compatível com a realidade do exame, não sei o estado do paciente. Quem vai dizer o estado do paciente? Eu, como realizante do exame, eu não posso falar o que o paciente tem. Eu só fiz o exame. Eu não sei se ele tomou remédio. Eu não sei o que ele comeu, quem tem que fazer isso, quem tem que fazer essa avaliação é o médico. Só para a gente deixar bem claro aqui, seria bom o senhor responder o que foi perguntado, na fala final do senhor acrescenta. Perfeito. Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. No caso da Roberta, que é a diretora administrativa do João Arroio. Ela deixou, não foi a Moniz que falou, foi a Roberta. Foi feito um exame, acho que deu 5 alguma coisa, a paciente fez particular, já deu 9 e alguma coisa. Aí o senhor vai ter que justificar isso também. Então seria bom o senhor responder o que foi perguntado, porque isso aqui já está nos autos. Não adianta o senhor querer rebater o que ela falou, que ela é uma profissional, da mesma maneira que o senhor é, o senhor está tirando a credibilidade dela, está chamando ela de mentirosa na nossa frente. Isso aí não pode. O senhor acrescenta, se defende, é o direito do senhor. Sem problema nenhum. O advogado do senhor pediu para falar, né? Pediu para guardar, sem problema nenhum. Só que não adianta o senhor ficar rebatendo em cima do que está aqui. E o que o senhor vai dizer sobre isso também? O senhor pode acrescentar que a paciente foi atendida, depois refez o exame particular e deu essa diferença total. Não, em cima do que a Roberta falou. Primeiro, eu não estou demindo mais ninguém, mas não. Só, não estou falando só é a intenção do senhor, mas está aparecendo isso. Não. A paciente fez o exame conosco. O que foi dito daquela paciente naquele momento não condiz com o que foi citado. E o paciente não refez o exame em momento algum. Com certeza, só as perguntas. Sim, o paciente ele não repetiu esse exame. No meu histórico, eu só tenho resultados desse paciente no mês de novembro. E a minha avaliação, eu só posso fazer essa avaliação dentro do meu parecer técnico com exames comparativos que eu, no momento, não tenho. Se me forem apresentados dados que possam mostrar o que aconteceu, aí sim eu posso me manifestar. Pode tirar mais uma dúvida minha, por favor? Sim. A doutora Leite tem experiência de mais de 40, né, doutor? Digamos, uma outra doutora, inexperiente, de repente com problema pessoal, não sei, não é o caso da doutora, que ela é muito focada e muito boa profissional, faz o procedimento em cima do erro do exame. O que o senhor acha que poderia acontecer com a paciente? Aí o senhor fala, da doutora Leite, falou, o senhor explicou aí há pouco. O senhor admite o erro, né? Não é negligente, igual o senhor falou, mas se ela não tivesse a experiência de ver, o senhor já falou, ela viu que estava errado, pediu, foi feito outro. Não foi isso? Não, aquele exame não tem como ser feito. Não, o senhor falou que foi um erro de digitação. Se em cima do erro de digitação, ela vai em cima do erro da digitação. Aquele erro de digitação,
ele é incompatível com o material analisado. Sim. Qualquer profissional, eu acredito, né, minha opinião, que nenhum profissional médico na área de ginecologia, que for o exame de útero, faria qualquer procedimento com aquele resultado de digitação. Ok. Então o senhor admite o erro, ponto. Ok. Sr. Gilmar, quais os mecanismos utilizados para que os erros de resultado dos exames laboratoriais identificados aqui eles sejam corrigidos? São diversos exames, não são um nem dois. Qual o procedimento da empresa, qual o procedimento foi tomado para evitar esses erros? O senhor falou um erro de digitação, que o vereador Ney acabou de falar para o senhor comentar, que, pelo meu ponto de vista técnico, profissional como advogado, eu acho que essa resposta para mim não interferir de forma positiva nunca, porque o erro de digitação, o senhor poderia, com esse erro, ou quem fez com esse erro de digitação, como o vereador Ney falou, se a doutora Leila tem uma experiência profissional, se é, por exemplo, minha filha faz medicina, hoje trabalha no hospital, se ela detecta esse erro, mesmo que seja por erro de digitação, ela podia dar um diagnóstico ou recomendar para o paciente um remédio, algo que fosse totalmente diferente. E como eu dei aquele exemplo aqui no início, que a pessoa entra com problema na perna esquerda ou perna direita, ou caso parecido, poderia ocorrer também. Então, qual foram os procedimentos tomados pelo seu laboratório para evitar que esses erros não venham a ocorrer? Como a doutora falou, como você falou, nesse caso de patológicos, são órgãos diferentes. Aí é muito difícil fazer um procedimento em cima dessa situação, mas está tudo aqui. A gente tem as BPL6, né, aquilo que eu já tinha falado antes. Quando a gente detecta como inconformidade, esse exame é repetido, né? Se caso o erro persista e for uma coisa muito alterada, a gente manda para um laboratório de apoio para confirmar o laudo. E dependendo do tipo de exame e da situação acontecida, a gente pede uma recoleta do material. E esse é um procedimento que a gente tem. Quanto aos outros exames citados no processo, né, eu não reconheço o erro neles, porque eu tenho parâmetro do que o paciente tinha. Tanto que nas minhas alegações aqui, nos meus esclarecimentos, eu cito isso, eu preciso de dados para poder reavaliar o que aconteceu. Porque o que eu fiz, inclusive com o histórico do paciente, tem citações aí, que é quadro clínico do paciente. O paciente saiu daqui, foi para Teresópolis se tratar, é igual do mesmo. E está no processo. Então, assim, para mim dizer, né, o que aconteceu, eu preciso de dados para poder avaliar. Então, o nosso procedimento é sempre repetir os exames, colher novo material caso necessário e mandar para o laboratório de apoio quando tem alguma não conformidade, né? Os outros exames, eu não tenho parâmetro para dizer. Tem exame que, por exemplo, como é que eu vou avaliar um erro de hemoglobina glicada da paciente que só me mandaram hemoglobina? Cadê a glicose do paciente? Entendeu? Tecnicamente, eu não tinha subsídios para poder avaliar o paciente como um todo. Né? Mas esse cara Em foi momento nenhum que falou que esses exames são colhidos no hospital, ou vocês mesmos coletam, sabe? Dentro do hospital, sim. No hospital, sim. Então, seriam vocês que teriam saber qual a quantidade de sangue? Não é isso que eu estou falando, não é isso, não é a quantidade, não é no processamento do material. Eu estou falando no estado do paciente. E, por exemplo, tem caso aqui, como a da própria Sara, essa paciente da glicose. Ela fez um exame em janeiro e só fez outro, só tem outro exame dela em novembro. Olha o espaço de tempo. Tem um paciente que, se eu não me engano, uma plaqueta que está aí dentro. Quando eu fiz o exame do paciente, o paciente tem uma plaquetopenia acentuada. Tem 2 exames entre eles que estão normais. Aí eu puxei o histórico. O paciente vem com uma plaquetopenia de 1 ano já. É por isso que eu estou falando. Eu vi que o paciente tinha, dei o resultado.
E quando eu fui avaliar, estava lá, o paciente vinha com alteração há 1 ano. E eu errei. Vamos avaliar. O que o paciente teve? O que aconteceu? Ele colheu um hoje, colheu outro daqui a 15 dias, daqui a 20 dias. Tem uma outra paciente. A paciente escolheu, fez um exame de urina. Quando você faz um exame e ele dá alterado, o que o médico faz? Trata. Correto? Ou não? Correto, mas tem que tratar. Ele trata. Não sei o que aconteceu. Porque o que fala é que eu fiz um exame num dia, 30 dias depois ou 40 dias depois, o exame deu normal em outro local. Poxa, será que o paciente não tratou nesse período depois? Por que um exame está errado e o outro está certo 40 dias depois? Então eu preciso que o laboratório que fez lá me diga o que ele fez, eu preciso saber qual o procedimento tomado pelo profissional médico para poder ter uma avaliação. Agora, os procedimentos nossos são sempre confirmados dentro das BPLC, que são as boas práticas de laboratório clínico. Sr. Gilmar, nós temos aqui o Sr. Jorge Barros também para ser veio logo em seguida. Então eu queria saber do senhor, a função do Sr. Jorge lá é a mesma do senhor? A minha superior a dele. Ele é o responsável técnico do laboratório, eu sou o diretor técnico administrativo. Eu sou o proprietário e ele é o responsável técnico, junto ao município. Ok. Vereador Pablo, presidente, então antes de nós darmos a palavra à doutora Muniz, eu entendo que o senhor Gilmar já esclareceu tudo que ele tinha a esclarecer nessa sim com relação à investigada. O senhor Jorge, você, responsável técnico, também exerceu a mesma função dele, iria falar praticamente a mesma coisa, responder da mesma forma. Então não vejo necessidade de ouvir o senhor Jorge. Aí no final eu vou requerer a Vossa Excelência, caso a Vossa Excelência defira, a retirada da oitiva dele. O senhor Gilmar, os seus advogados, o senhor já respondeu tudo, mas os seus advogados, no momento que a doutora Muniz estava falando, eles queriam acrescentar alguma coisa. Doutores, o senhor Gilmar já acrescentou tudo que os doutores queriam ou ainda tem mais alguma coisa a esclarecer? Procurador, pode falar. O senhor vai... Pode usar o microfone. Senhor presidente da comissão, doutor procurador, senhores vereadores, senhor presidente e todos os presentes, bom dia. Doutor, só a parte, por favor. Só esclarecer o senhor que... Pertinente. Não, só esclarecer o senhor que o senhor não faz perguntas a nós, tá? O senhor pode defender seu cliente, que é o senhor. Isso aí. Porque quem faz as perguntas somos nós. Com certeza, então, procedimento inquisitório. Fica à vontade, fica à vontade. Pois não. Então, eu só queria ter certeza da dispensa do Dr. Jorge Barros, porque tinha só um acréscimo que seria importante para a defesa de ouvi-lo, mas sem problema. Como o senhor falou, é o direito do senhor dispensar. Afinal, o senhor não, porque ele também é responsável técnico e tem a mesma função do senhor Gilmar. Sim. O senhor Gilmar já acrescentou bastante, então não vejo necessidade de ouvi-lo. Mas isso primeiro estou fazendo, informando ao presidente. O presidente vai decidir. Porque para nós seria importante. Porque nós teremos outras oitivas aí que não puderam ser hoje. A ideia é acelerar o trabalho. Então está encerrado com relação ao doutor Gilmar ou tem mais alguma coisa? Queria agradecer a oportunidade, pedir desculpas pela interferência ali, na verdade, no peito de defender o nosso cliente, eu fiz a intervenção para poder fazer um pedido, né? É só porque é importante esclarecer nesse sentido, né? Primeiro, o campo de atuação da nutricionista em específico para poder saber o porquê do diagnóstico, né? O que ela fez durante esse período com o paciente, né? O que foi indicado junto ao banco, é importante esses esclarecimentos, né? Essa seria a primeira informação e foram citados outros erros que não constam dentro do processo, né? Dentro do SEI, na oitiva
anterior aqui da doutora, também foram indicados que houveram outras informações de pacientes que tiveram, teoricamente, um erro de diagnóstico, mas eles não constam nos autos. Queria, é importante esclarecer se houve notificação da própria laboratório, se houve notificação, se isso consta nos autos, essa notificação também para a própria Secretaria de Saúde, né, e se a Secretaria de Saúde informou o próprio laboratório de todos esses erros que foram identificados ou estão sendo, na realidade, investigados pelo próprio SEI, né? É importante a gente ter essa informação junto aos autos. Obrigado pela oportunidade. Só para acrescentar em cima do que o senhor falou, toda e qualquer dúvida que vocês tenham, informações que vocês queiram, só chegar na secretaria e protocolar que a gente está aí para responder, tá? Porque, como o doutor disse, a gente faz as perguntas, aí o senhor já fez aí umas 5 pelo menos. Qualquer dúvida, só na secretaria, protocola ali que a gente responde, no tempo hábil, sem problema nenhum, tá? Doutor, inclusive, ao final, eu vou dar um prazo aos doutores para 5 dias, para que eu veja que o senhor Gilmar vocês têm diversos documentos. Caso queiram juntar, eu vou dar um prazo de 5 dias para vocês, entendeu? Porque nós teremos que marcar uma outra sessão para poder ouvir mais 2 médicos e um sócio da empresa que juntaram o atestado médico, não estão presentes. O doutor Ariovaldo, para mim, é indispensável, né? Já que eu sou o assessor jurídico desta comissão, então, para que a verdade apareça e seja concluída de acordo com o que o próprio senhor Gilmar falou, tá? Então, o direito à ampla defesa contraditória, o senhor pode ficar tranquilo. Tem um outro advogado também do laboratório, que inclusive ontem ele me ligou, pediu se puder mandar o atestado médico por e-mail. E pelo domingo eu não me recusei, falei que pode. Se os doutores quiserem ver, eu já certifiquei hoje, porque aqui é igual TV, é tudo ao vivo e é rápido. Então chegou, hoje eu já imprimi, já está certificado aqui, se vocês quiserem ter acesso, ok? Então eu estou dando por encerrado, senhor Gilmar, agradeço a sua colaboração. E eu trago de novo a doutora Monize, porque ela quer se manifestar, ela tem esse direito, ok? Bem, novamente estou aqui pelo fato de ser citada, né? Em questão dele ter falado sobre a minha capacidade profissional, porque na minha interpretação é o que foi mexido, né? Então, eu tenho formação em nutrição há 13 anos, né? E eu tenho algumas especializações, né? Em nutrição clínica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e docência em ensino superior e também fitoterapia. Agora eu estou fazendo esse novo curso, né? Agora, em relação à hemoglobina glicada, que ele falou que eu poderia ter errado, né? A hemoglobina glicada é uma proteína, né, que se tem ali a medida dos 3 meses de quanta sensibilidade dessa proteína teve ali no organismo, e se essa proteína, né, teve um valor mais alto, a questão do paciente estar com a glicemia mais alterada, mais alta. Então a paciente chegou com uma hemoglobina glicada extremamente baixa, né, um valor bem abaixo, não tinha no exame a glicose, né, nesse pedido, mas a média da glicose, da glicada, né, deu um valor muito abaixo. Então, como o paciente ia ter a capacidade de estar em tratamento, estar em casa normal e ir até a unidade de saúde, isso não condiz, entendeu? Então, em relação a isso que vem ocorrendo, então o fato ainda vem ocorrendo de até eu anexar lá no trabalho. Então, eu conversei com a médica quando começou a ocorrer esses fatos, e não foi só essa paciente, mas como você mesmo falou, né, você falou que a glicada é um parâmetro de tratamento que o médico utiliza, né?
Então, a medicação ela é dada em cima desse valor. Então, assim, a glicose não estava ali. Então, se a glicose estivesse nesse exame de sangue, a glicose ia dar 20, então, seria um valor assim, que não é com a capacidade de saúde que a paciente estava ali. É uma paciente extremamente obesa, uma paciente com indicação de bariátrica, né? Então, geralmente um paciente nesse porte geralmente tem resistência insulínica, então é uma paciente já diabética, né? Outro fator que na fala dele, né? A glicose precisa, sim, do exame de sangue, e eu pedi para a paciente fazer um novo exame de sangue. Só que nós, profissionais de saúde, nós solicitamos, não obrigamos o paciente a fazer. Então, a gente não tem uma meta, a gente fala, a gente dá informação ao paciente que ele necessita daquele acompanhamento. Mas a questão do paciente fazer ou não, aí vai do paciente. Nós informamos toda a necessidade da situação do exame de sangue para o acompanhamento do caso do paciente, os riscos de não fazer. Né? Então, a obrigação do profissional de saúde é informar, é explicar. Então, assim, a questão nutricionista é a passar a dieta, mas assim, no momento que eu vejo que o tratamento pode ser alterado por um valor assim, até pela parte do endocrinologista, que não é a minha parte, é o médico que vai medicar, então a gente faz o trabalho conjunto. Quando vem uma informação assim, a gente conversa lá na unidade, né? Eu vou até a sala do médico, né? Então, nós temos essa liberdade. Agora, em relação à questão de ter falado que é difícil para controlar, realmente, uma pessoa não pode controlar várias coisas, mas assim, é uma questão. Na empresa dele, tem os pontos críticos de controle, né? Provavelmente tenha, né? Mas assim, a necessidade disso para ver em qual momento estão ocorrendo esses erros aí, né? Então, assim, quando se tem isso, e toda empresa deve ter, a pessoa sabe em qual momento ocorreu aquele erro, né? Fiscalizar os pontos, né, de toda a produção, né, do exame de sangue. Na verdade, eu vim aqui falar em relação a isso, porque assim, eu não tinha ido a fundo, mas como ele falou que eu meio que equivoquei, né, nessa questão da glicada, né? E é isso, a gente, na unidade de saúde, nós sempre informamos da importância do acompanhamento, tanto o médico quanto o nutricionista. Mas assim, solicitamos, mas não obrigamos, porque igual a doutora Leite falou, e a Roberta, é um custo. O paciente vai à unidade de saúde muitas vezes com uma condição social difícil, né, e financeira. Como é que nós vamos obrigar também a fazer em outro laboratório? Nós ficamos meio que sem justificativa, porque nós temos um laboratório funcionando com dados equivocados. Só isso que eu ia dizer. Como presidente dessa casa, gostaria sim de ouvir o senhor Jorge Barros da Silva. Senhor Jorge, para a gente não se prolongar muito, quero pedir para o senhor que atenha só as perguntas, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Aos doutores que estão assistindo o senhor Jorge, eu concedo um prazo de 3 dias para juntar a procuração, para que o senhor não juntar aqui. Senhor Jorge, algumas perguntas aqui são até parecidas com as que foram feitas ao senhor Gilmar, mas como o senhor é subordinado a ele, por ele é o próprio relator, nós vamos, de repente, até fazer algumas pequenas alterações, mas é que por experiência própria eu sei o que fazer. E caso o vereador Ney,
Do Rafael, que é o relator. Só acrescentar, como o senhor Gilmar falou, que o senhor queria acrescentar algumas coisas, a sua resposta pode acrescentar que a gente já ganha tempo, sem problema. Tá? Então, no caso do vereador Rafael, mandou alguma pergunta também, pode ficar à vontade, né, porque o senhor Gilmar, o senhor Jorge, ele, como o senhor Gilmar falou, ele é subordinado a ele, né, mas pelo colégio é irmão, e tem a mesma formação profissional. Só corrigindo, eu sou biólogo, no caso ele é farmacêutico, eu sou biólogo e pós-graduado em análise Aí clínica. ele falou. Então tá bom. Então vamos lá. Então, se eu quero informar o seu nome completo e a sua profissão. Meu nome é Jorge Barros da Silva, sou biólogo há cerca de 24 anos e pós-graduado em análises clínicas. Trabalho tanto na saúde e diagnóstico, trabalhei já em hospitais anteriormente, atualmente também trabalho há 18 anos no grupo DASA. Tá, e na empresa investigada, qual a sua função nela? Sou responsável técnico. No caso, o senhor é subordinado ao senhor Gilmar? Sim, eu sou responsável pela área técnica, pela parte ambulatorial do laboratório. A sua função o senhor falou químico, né? Bioquímico? Biólogo. Biólogo. O senhor tem credencial para dar resultados de exames de análise clínica? Sim, pode ser uma pós-graduação em especialização em análise clínica. Tá, Na verdade nem é necessário, só me aprofundei. O biólogo já é habilitado, biólogo, biomédico e farmacêutico já tem essa atribuição pela sua graduação. tá, eu vou solicitar aos novos advogados que junte a comprovação da qualificação técnica e profissional dele no prazo de 3 dias, ok? O senhor chegou a comentar, né, que o vereador até falou, só tentar as perguntas, mas o senhor já deu uma resposta praticamente antes da pergunta. Em quais municípios, né, que o senhor, na sua função, o senhor presta serviço? É só o município de Guapimirim para investigar ou tem outros? Eu atualmente trabalho no serviço do município de Magé, Guapimirim, e no grupo DASA, em que eu trabalho, ele presta serviço para o Brasil inteiro. O grupo DASA é um grupo de laboratórios que atende o Brasil inteiro. Esses exames são feitos no município de Guapimirim, pela empresa investigada. Existem os laboratórios conveniados, no qual o senhor Gilmar já relatou, já frisou como que é feito, né? Porque existem alguns que vocês não fazem. E o senhor, nos municípios de Guapimirim, é somente o senhor e o senhor Gilmar geralmente fazem as análises, ou tem outras pessoas no município de Guapimirim qualificadas também para fazer? Não, tem um corpo técnico que a gente, no caso, além de fazer a análise, a gente supervisiona uma parte técnica que faz essa análise dos exames. Tá, então, além do senhor Gilmar, que assina o resultado final dos exames, o senhor também assina, e tem outras pessoas? Não, assinatura somente eu e o Dr. Gilmar. Tá, ok. Você sabe dizer por que o senhor Ariovaldo, o doutor Ariovaldo, ele assina pelo nome da empresa Saúde Diagnóstica, ao invés da empresa no qual ele é sócio? É porque, no caso, ele que faz a análise da parte de patologia clínica. Então, somente ele que faz a assinatura dos exames de anatomia patológica. O senhor Gilmar é o proprietário da empresa, né? Ele já relatou aqui onde são feitos alguns exames laboratoriais. O senhor poderia citar os que o senhor atua diretamente, ou na colheita, ou na análise de resultados? No caso, eu atuo mais na parte técnica, de parte hematológica, bioquímica, urinálise, de parasitologia, exames de cultura, que é a parte microbiológica, é a parte que a gente atua mais. E tem a parte que a gente envia para os laboratórios de apoio. No caso, eles prestam esse serviço de assistência à parte técnica que a gente não realiza, a parte mais específica, a parte hormonal,
algumas partes imunológicas. Então, nós poderíamos ratificar que seria o caso aqui da coleta do útero, no qual foi solicitado pela doutora Leite, que houve aquela divergência em qual o doutor que constatou? Não, essa parte dessa coleta não é realizada pelo laboratório. Não, ele só recebe o material. Como exemplo, então, que vai terceirizado. Isso, a gente recebe o material que é enviado para o laboratório de anatomia patológica. Então, mas está dentro do que o senhor acabou de falar, que tem coisas tem exames que o laboratório de saúde diagnóstica não faz, sim, no caso terceiriza. Então, esse é um exemplo. É um exemplo, justamente. Isso que eu queria saber. Pode um favor, o vento está diretamente aqui para o futuro para boca direto. Obrigado. Nada é bom. O vento está direto aqui. Não tem que colocar. Posso continuar? Bom, o senhor Gilmar já respondeu da forma dele, né? Uma pergunta que eu vou fazer ao senhor, mas eu quero saber do senhor quais os sistemas de controle de qualidade utilizados pela empresa que garante a confiabilidade dos resultados. O senhor poderia falar? Sim, a gente faz parte do controle nacional do Sistema Nacional de Controle de Qualidade, que tem a parte do controle interno, que é feito diariamente pelo laboratório, em todos os equipamentos, e tem a avaliação mensal, que é feita através da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Eu vou fazer uma pergunta, o senhor Gilmar já respondeu, mas eu quero saber do senhor. Porque é o objeto aqui dessa ceia, e quanto mais dados nós colhemos, melhor será o resultado eficaz. Em caso de exames laboratoriais divergentes do resultado de exames realizados em outros laboratórios, como é o caso que está totalmente demonstrado aqui, que o senhor Gilmar já esclareceu diante da versão dele. Qual o procedimento, no caso que o senhor, como responsável técnico, o senhor adota nessas divergências? Sim, eu vendo esse erro e o laboratório sendo notificado dessa divergência, a gente busca, se a gente tiver algum material ainda, repetir esse exame. Caso não tenha, a gente pode solicitar uma nova amostra do paciente, possivelmente mais próximo da primeira análise que foi realizada, para a gente poder realizar um novo procedimento com um novo material. E também pode ser enviado, como o Dr. Gilmar já disse, enviado para o laboratório de apoio para poder confrontar esses resultados realizados dentro do laboratório. Tá. Quais os mecanismos utilizados para que os resultados dos exames laboratoriais sejam identificados e corrigidos? O senhor acabou de comentar sendo notificado. Eu acredito que algumas notificações foram feitas porque são muitos exames divergentes que constam nos autos, não são todos. E se tivessem todos, seriam muitos. Mas qual foram os procedimentos utilizados para que isso seja evitado? Porque o senhor estava presente desde o início, o senhor ouviu os depoimentos, o senhor aqui, no caso, é o último de hoje. No caso dessas notificações, a gente não recebeu notificação alguma logo que foi identificado esses possíveis erros, somente na instalação da CPI. O senhor nunca foi notificado, somente quando teve a abertura da CPI. As notificações recebemos essas notificações na abertura da CPI.
Então, o senhor está afirmando aqui nessa CPI que esses erros eles nunca foram comunicados a vocês e como esse exame do útero, que nós citamos logo no início, ele foi identificado e depois corrigido? A gente só recebeu justamente o da anatomia patológica, que teve a identificação do laudo. Do restante, da hemoglobina e dos outros, nunca recebemos. Somente tivemos a ciência dessa notificação na abertura da CPI. Tá ok, o senhor está aqui como testemunha, né? Então o senhor tem que responder o que foi perguntado. Sim. O senhor Gilmar falou que o senhor queria esclarecer mais alguma coisa. O senhor tem a esclarecer? Não, o senhor Gilmar falou. Não, era só uma identificação que vários dos laudos que foram confrontados com o nosso era do laboratório Sérgio Franco. E é justamente um dos laboratórios que fazem parte do grupo DASA que eu trabalho. Eu também trabalho junto do laboratório que os exames estão sendo confrontados, entendeu? É a mesma responsabilidade técnica, entendeu? É só para acrescentar isso. Não, foi muito útil essa informação do senhor. Até como o senhor está citando o Sérgio Franco, né? Sim, sim. E o senhor também é responsável técnico da empresa investigada. Sendo que não tem correlação nenhuma, porque na parte do Sérgio Franco, que é o grupo DASA, que ele faz parte, eu já estou lá há mais de 18 anos, então não tem correlação, eu nem tenho ligação nenhuma com esse exame. O senhor não tem, eu sei, mas... É só para... Mas o senhor também dá resultados, né? Sim, o senhor conclui resultados, né? E o senhor, sendo da DASA e sendo investigada, concluo eu, opinião minha, que não poderia ter erro. Porque se o senhor é dos dois, a DASA, eu faço exame Sérgio Franco sempre, e fico até feliz saber que eu não vou ter erro de diagnóstico, já que o senhor está fazendo. É só para ver no caso tem o mesmo nível de qualidade. Só um instante, doutor, se eu entendi corretamente. Ele faz o exame, ele trabalha no Sérgio Franco e ele mesmo atesta o próprio exame? Não. No Sérgio Franco é uma equipe técnica, tipo, só estou dando um exemplo. A sede do Grupo DASA, uma das sedes do Grupo DASA, que tem vários no Brasil, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, logo na entrada do Duque de Caxias. Só ali tem mais de 600 profissionais que trabalham na área clínica. Então isso não passa por mim, entendeu? Só para ele ser igual o grupo. No caso, a gente faz parte do grupo, né? Isso. Faz a análise. Só para tirar a dúvida. Então, com relação a depoimentos que já foram todos colhidos na data de hoje, senhor presidente, nós tivemos aqui na sexta-feira, a senhora Roberta nos trouxe aqui uma justificativa da ausência da doutora Gisele, no qual, em virtude do compromisso profissional, ela não poderia comparecer hoje. E, por e-mail, o advogado do senhor Aliovaldo, ele apresentou um atestado do médico, no qual ele está dispensado por 7 dias de suas atividades. Quer dizer, contando do dia 8, nós temos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ou seja, termina dia 14. Então, eu recomendo a Vossa Excelência que nós depois façam uma análise de qual o dia nós poderíamos trazer tanto a doutora Gisele como o doutor Aliovaldo, para que a gente não fique partido os depoimentos, que a doutora Gisele tem uma agenda gigante, né? Ou seja, ela não trabalha só no João Arruda, mas às terças e quintas ela está indo aqui, de forma que a gente pudesse adequar. Fica à vontade, doutor. Bom dia. Gostaria só que você me confirmasse, por favor, sobre a confiabilidade desse sistema Sérgio Franco, tendo em vista que o outro depoente ele falou que em determinado momento o porquê que o resultado da empresa pode estar errado e não o da outra empresa, né? Tendo em vista que você também participa desse processo de análise nas duas empresas. No caso, o tempo de diferença entre os erros do
do nosso laudo, no caso do laudo que a gente está sendo confrontado, os tempos são diferentes, né? E tudo isso pode dar uma diferença no diagnóstico, na análise do resultado. Perfeito. Mas corriqueiramente, isso aí você atesta a qualidade dos resultados de outras empresas. No caso, o que atesta isso são os controles de controle interno e externo de qualidade que são realizados para averiguar a qualidade dos testes, né? Perfeito, obrigado. Nada. Presidente, eu passo a palavra ao senhor para que o encerramento, já que as colheitas já foram feitas, o senhor dá o seu... Obrigado, senhor. Só para esclarecer, senhor Jorge, o vereador Rafaelzinho, ele é o relator da comissão, tá? Tá O bem. vereador dessa casa, ele é o relator. Tá bom. Considerando as recomendações do procurador-chefe desta Casa de Leis, Dr. Paulo César da Silva, quanto aos requerimentos de adiamento de depoimento justificados pela doutora Gisele Magalhães Mantes Giveres e Oreuvaldo Santana da Rocha Filho, e a necessidade de ouvir o não senhor Fernando Cepas Teixeira, sócio da empresa DLC Diagnósticos, haja visto que o doutor Oreuvaldo também é sócio. Não. Também é sócio, designo o dia 12 de agosto de 2025, às 11 horas, após a sessão plenária, para a deliberação acerca da designação de data e hora para a oitiva das testemunhas. Declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.